Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala minha aluna. Nesse bloco falaremos sobre divisão em partes inversamente proporcionais. Veja, no bloco anterior você aprendeu a divisão em partes diretamente proporcionais e acho que você entendeu lá o que nós falávamos, certo? Nesse bloco nós falaremos de uma divisão também em partes diferentes, mas em que você usa o parâmetro ao contrário. Quer um exemplo disso? Vamos supor que eu sou o chefe de uma empresa e eu todos os meses distribuo 10 mil reais de bônus aos meus funcionários, beleza? Só que aí passou um tempo, os funcionários vieram reclamar. Falou, Johnny, olha só, você todo mês distribui o nosso bônus. Legal, a gente adora. Mas tem cara aí que falta muito. Tem uns caras aí que vivem de atestado. E aí eles pegam o bônus igual a gente que não falta nunca. Não é justo. Vamos fazer algum negócio diferente? Eu falo, qual? Faça uma divisão inversamente proporcional ao número de faltas. O que significa isso? Veja, inverso é, aumentou o número de faltas, vai diminuir o que o cara ganha. Se ele falta muito, consequentemente, ele ganha pouco. Se ele falta pouco, consequentemente, ele ganha muito. Então, nesse caso, eu uso o parâmetro ao contrário. Se o parâmetro aumenta, o valor final diminui. Se o parâmetro diminui, o valor final, ele aumenta. E olha que legal, nesse exemplo que eu dei, é justo mesmo. Nesse exemplo que eu dei, a divisão em partes iguais, ela não seria correta. Caramba, tem 5 funcionários, 4 nunca faltam. O último vive de atestado. Aí eu pego lá o 10 mil reais de bônus, distribuo de maneira igual para eles, e o safado que não vai trabalhar pegou o bônus igual aos outros. Claro que não é justo. Aí é correto eu fazer outro tipo de divisão. Uma das formas é eu fazê-la de maneira inversa ao número de faltas, por exemplo. E aí eu poderia citar aqui vários exemplos diferentes em que a divisão inversa, ela se aplica. Claro que agora eu vou explicar como que você executa ela de maneira bem clara, bem objetiva e ainda com exemplo seco. Aí depois, obviamente, eu trago exemplos que tem contexto, que tem lá algum tipo de enredo, fechou? Coloco aí na sua tela nesse momento e nós começamos com a divisão inversamente proporcional. O comando, ele é esse aqui, ó. Teoricamente, a teoria fala assim: consiste em decompor um número m em partes A, B e C inversamente proporcionais a P, Q e R. Calma, que no exemplo mato tudo. Divida 620 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e o número 5, certo? Então vejamos bem. Aqui eu tenho os parâmetros 2, 3 e 5, fechado? Logo serão 3 partes. Colocarei aqui. Primeira parte. Logo depois colocarei a segunda parte e colocarei a terceira parte. Ó, primeira parte, segunda parte e na sequência colocarei a terceira parte. Joia. Agora eu vou preencher cada uma delas. A primeira parte, ela tem que ser inversamente proporcional ao número 2. Veja, se eu colocar 2K, tá errado. Porque se eu colocar 2K, é diretamente proporcional ao número 2. E nesse caso é inversamente. Tá, e aí eu faço o quê? Você coloca a letra K dividida pelo número 2 e não multiplicando. Quando for inversamente, você também usa a letra K, só que agora de forma dividida. A segunda parte tem que ser inversamente proporcional ao número 3. Você então divide pelo número que é o número 3. E a última parte tem que ser inversamente proporcional ao número 5. Portanto, letra K dividido pelo número 5. E somando todas essas partes, nós vamos ter que igualar com o número que é 620. Caramba, prof, entendi agora. Beleza. E como que resolve esse troço aí? Aí é o seguinte. Não é à toa que você tem que ter visto as aulas de frações, para que você já domine aqui os aspectos inerentes aos cálculos que envolvem frações. Eu vou executar no passo a passo para você a soma daquelas 3 frações, mas eu recomendo que, caso tenha necessidade, caso tenha dificuldade, volte lá nas aulas de frações, eu expliquei passo a passo, fiz vários exemplos de somar frações, subtrair, para que você fique totalmente preparado, ok? Então comecemos aqui.
K sobre 2, K sobre 3, K sobre 5, 620. Colocarei aqui, ó. K sobre o número 2, somando com K sobre o número 3, somando com K sobre o número 5, tem que ser igual a 620. Beleza. Agora eu vou somar as três frações. Bem, para que eu faça isso, eu calculo o mínimo múltiplo comum entre 2, número 3 e o número 5. Dica para você. Quando eu tenho números primos, o mínimo múltiplo comum é a multiplicação entre eles. O 2 é um número primo, o 3 é um número primo, o 5 também é um número primo. Regra, quando eu só tenho números primos, o mínimo múltiplo comum é a mera multiplicação entre eles. Nesse caso, isso acontece. O mínimo múltiplo comum será 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 resulta no número... Opa! Tô ruim de linha hoje aqui. Resulta no número 30. Ok. Agora execute o processo. Você divide pelo número de baixo, o resultado coloca em cima multiplicando. 30 dividido por 2, 15. Você põe o 15 aqui em cima multiplicando. 15 dividido por 3 fica 10. Coloca o 10 em cima multiplicando. 30 dividido por 5 fica 6, coloca o 6 em cima multiplicando. Sempre você vai dividir pelo de baixo e o resultado você simplesmente coloca em cima multiplicando. De novo, ó, 30 divide por 2, coloca 15 em cima multiplicando. 30 divide por 3 é 10, coloca o 10 multiplicando. 30 divide por 5 é 6, coloca o 6 multiplicando. E agora você simplesmente copia na parte de baixo. 15 vezes K, colocando aqui 15K. Aí eu tenho agora 10 vezes a letra K e eu tenho 6 vezes a letra K. Isso vai ser igual a 620. Somando tudo fica assim, ó. 15K com mais 10K, 25K. Com mais 6K, 31 vezes o valor da letra K. Isso vai ser igual 30 dividindo passa multiplicando. Quando eu multiplico 30 por 620, me parece que nós chegamos na resposta, coloco 0 aqui, coloco 0 aqui. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 6, 18. Pronto, 18.600. O valor da letra K vai ser igual a 18.600 dividido número 31 multiplicando, coloca dividindo. O valor da letra K vai ser igual, e aí nós temos como resposta 600. Pode fazer a conta aí, que vai dar 600. Veja que nós temos, então, o valor da letra K, e você substitui. Coloca 600 aqui, coloca 600 aqui e coloca 600 aqui. Dividindo, chegamos no seguinte, 600 dividido por 2 fica 300. 600 divide por 3 fica 200. 600 divide por 5 fica 120. Prova real, 300 mais 200 são 500. 500 mais 120, resposta correta, 620. Esse é o resultado. A parte mais complicada é quando você faz o cálculo das frações, porque a montagem ela é muito objetiva. Veja, o que é que eu coloco na primeira parte? A primeira parte eu coloco K dividido pelo número 2. O que eu coloco na segunda parte? Na segunda parte eu coloco K dividindo pelo número 3. O que eu coloco na terceira parte? Na terceira parte, eu coloco K dividindo pelo número 5, porque a divisão é uma divisão inversa. Logo depois que eu fiz isso, eu vou somar tudo, eu vou somar as três partes e eu vou igualar com o total. O total é 620. A parte que dá trabalho são as frações, que é o cálculo da letra K e não a montagem, fechou? Prof, o 30 é o mínimo múltiplo comum. Exato, esse 30 aqui é o mínimo múltiplo comum. Como que eu encontrei ele? Ó, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Ué, é só fazer isso quando
todos os envolvidos forem números primos, daí sim. Quando não, aí você executa o processo do mínimo múltiplo comum e deixa claro. Prof, tive dificuldade com as frações. Cara, as aulas de frações estão prontas. É só você voltar e assisti-las. Eu fiz várias aulas de soma de frações. Se eu não me engano, foram 4 aulas seguidas só de soma de frações, que é para você não ter dificuldade quando chegar aqui, evidentemente. Nós avançamos. E nós, então, olhamos aqui para a próxima. Ó, divida é igual, né? Acho que eu coloquei o mesmo aqui, não sei por algum motivo. Vejamos aqui agora o que nós temos. As idades de Maria e de Ana são, respectivamente, 12 e 8 anos. Sabendo que elas irão dividir 100 figurinhas em partes inversamente proporcionais às suas idades, determine com quantas figurinhas Ana ficará. Vou com calma, tá? Como eu sei que isso aqui gera talvez mais dificuldade, vamos com calma, muita calma para que você entenda. Primeira coisa importante, quantos elementos nós temos na questão? Temos Ana e temos a Maria. Maria e Ana, Ana e Maria. Uma tem 12 anos, que é a Maria, a outra tem 8, que é a Ana. Elas irão dividir um total de 100 figurinhas em partes inversamente proporcionais com as suas idades. Ok. Agora você, então, irá fazer o seguinte. Primeira parte é a parte da Maria. Coloquemos aqui, ó. Primeira parte é a parte da Maria. Segunda parte é a parte da Ana. A Maria ganhará uma quantia inversamente proporcional com a sua idade, que é 12. Então, como é inversamente, você pega a letra K e você divide pelo número 12. A nossa Ana ganhará uma quantia inversamente com 8. Então, você coloca a letra K dividindo pelo número 8. Tem mais alguém? Não, acabou. Então, só essas duas. Somando-se as quantidades da Maria com a Ana, tem que dar um total de 100 figurinhas. Beleza. Agora, nós vamos, então, executar o cálculo. A divisão está pronta. Você já montou a divisão. O problema agora é que nós temos que descobrir o valor da letra K. Colocarei aqui, ó, calculando o valor da letra K. Essa é a parte mais complicada dessa questão, que nem é complicada, né? Colocarei aqui, ó, K sobre o número 12 mais K sobre o número que é o número 8. Isso tem que ser igual ao número 100. Beleza. Primeira coisa, pega os denominadores e calcule o mínimo múltiplo comum. Bem, nesse caso eles não são. Lembre que nesse caso eles não são números primos, eu não posso multiplicá-los. Até posso, mas não vale a pena multiplicá-los. Ao pé da letra, poderia multiplicá-los, mas não vale a pena. Eu calcularei aqui um mínimo múltiplo comum para você, quer ver? Como que você faz o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8? Você coloca o 12, coloca o 8 e passa uma barra aqui do lado. E agora você decompõe esses números em fatores primos. Ó, coloca número 2. 12 por 2 fica 6, 8 por 2 fica 4. Coloca 2 de novo. 6 por 2 fica 3, 4 por 2 fica 2. Coloca 2 de novo. 2 por 2 fica 1, o 3 você repete. Coloca 3 agora. 3 por 3 fica 1, o 1 você repete. Passa a barra, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. 24 é o mínimo múltiplo comum. Então você vem aqui embaixo e coloca o número 24. Agora você vai pegar o 24 e vai dividir pelo número de baixo. 24 dividido por 12 é 2. Agora você pega 24, divide pelo número 3, pelo 8. 24 divide por 8, a resposta é 3. Coloca em cima multiplicando. Só isso, cara, não tem muito segredo também, né? Agora você simplesmente repete 2K mais 3K. 2K mais 3 vezes a letra K. 2K com mais 3K tem que ser igual a 5K, claro. Então, 2K mais 3K, 5 vezes a letra K, igual. Esse 24 dividindo passa multiplicando. 24 vezes 100 dá 2.400.
Nós então iremos agora finalizar o cálculo da letra K. Como que eu finalizo esse cálculo aqui? O valor da letra K vai ser igual a 2.400, o 5, esse 5 aqui, ó, que estava multiplicando, ele passa dividido pelo número 5. O valor da letra K vai ser igual a 480. Beleza, prof, entendi aí o que você fez agora. Volta lá e substitui. O valor da letra K é 480, o valor da letra K é 480. Faz comigo, ó. 480 dividido por 12 tem como resposta 40. 480 dividido por 8 tem como resposta 60. Prova real, 40 mais 60 é igual ao número 100. A Maria ganha 40 figurinhas e a Ana ganha 60 figurinhas. Cara, essa eu fiz muito passo a passo, hein? Essa aqui não dá pra você reclamar, cara. Que essa eu fiz bem passo a passo, que é para que você possa entender tudo que nós estamos comentando, certo? Próximo exemplo que eu trouxe é esse caso aqui, ó, que você verá agora. Muito bem, isso, perfeito. É esse exemplo aqui que também é uma maneira de cobrar esse tipo de questão que duas bancas em geral gostam muito, a FGV e a FCC. Vejamos lá. Um determinado prêmio foi distribuído aos 3 primeiros colocados em um torneio. Essa distribuição ocorreu de forma inversamente proporcional ao número de pontos perdidos no jogo pelos 3 jogadores vencedores. Sabe-se que o vencedor perdeu 20 pontos, o segundo colocado perdeu 30 pontos e o terceiro colocado perdeu 40 pontos. O prêmio que o segundo colocado recebeu foi 12.160, certo? E aí você veja só. O autor falou para nós que a divisão é uma divisão inversamente proporcional. Beleza, prof, tranquilo. Em relação ao quê? Ao número de pontos. O vencedor, ele perdeu só 20, então ele ganha mais, claro. O segundo colocado, ele perdeu 30, então ele perde mais pontos. E o terceiro colocado, ele perdeu 40, então ele vai perder mais pontos também. O prêmio que o segundo colocado recebeu foi D. E aí, nós então agora faremos lá o seguinte para você. Ele falou que é inversamente, eu colocarei para nós aqui, ó, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. O primeiro colocado, ele perdeu 20 pontos. Então, o que ele ganha é inversamente proporcional ao número 20. O segundo colocado perdeu 30 pontos, portanto, o que ele ganha é inversamente proporcional ao número 30. O terceiro colocado perdeu 40 pontos, é inversamente proporcional ao número 40. Qual é o padrão de questão? O padrão de questão é ele passar o total para nós, e aí com o total a gente soma e tal, e descobre cada uma das partes. Nesse caso aqui, ele mudou. Ele disse que o prêmio que o segundo colocado recebeu foi 12.160, moleza. O segundo colocado, esse carinha aqui, recebeu 12.160. Show! Pega essa fração, iguala com 12.160. Vejamos lá. O valor da letra K dividindo pelo número 30. Essa fração aqui tem que ser igual a 12.160. E agora nós vamos isolar o valor da letra K. Como que eu faço isso? Esse 30 que está dividindo, joga multiplicando, o valor da letra K vai ser igual a 12.160 vezes o número 30. Quando você multiplica esses dois valores, 12.160 multiplicando por 30, 364.800. Esse é o valor da letra K que nós vamos utilizar. E agora nós, então, iremos, tranquilo, calcular qual é a primeira parte e qual é a última parte. Veja só, como que eu vou saber a primeira parte? Moleza. A primeira parte é só você pegar o valor da letra K e dividir pelo número 20. Qual é o valor da letra K?
364.800. Colocarei aqui, ó, 364.800. Aí você divide pelo número 20, dá 18.240. Pronto. Esse é o valor da primeira parte. Agora nós vamos descobrir qual é a terceira parte. Como que eu vou descobrir a terceira parte? Pega o valor da letra K e divide por 40. Vem aqui no valor da letra K e coloca 364.800. Só que agora divide por 40. Quando você divide por 40, dá 9.120. Pronto. Você descobriu cada uma delas. A primeira parte, o vencedor, 18.240. O terceiro colocado, 9.120. E claro, se a pergunta fosse qual é o total dividido, você soma as três partes e você descobre qual é o total que foi dividido. Não sei se você percebeu, cara, esse modelo de questão é muito mais fácil que o outro. Porque se ele te dá o total, tem que fazer as frações e tal, não sei o quê. Nesse modelo aqui, que é o que mais se cobra, inclusive, esse modelo cai mais que o outro. Ele te dá uma das partes e você, a partir dela, descobre as demais também. Deixa eu ver se trouxe mais alguma coisa. Ou se não trouxe, eu trouxe. Vejamos mais uma. Dividindo uma determinada quantia em dinheiro entre Arnaldo, Bento e Célio, em partes inversamente proporcionais, a 2, 3 e 5, respectivamente, observa-se que a pessoa que recebeu o maior valor apresentou um valor de R$72.000, a mais do que a pessoa que recebeu o menor valor. Caraca, meu irmão, essa questão é pesada. Essa questão é pesadinha, mas se você tiver calma e você montar ela passo a passo, resolve. Dá uma olhadinha comigo. Primeiro você começa a montagem básica. Ele disse que ele vai dividir uma certa quantia, não sei quanto, em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Colocarei bem bonitinho assim, ó. Primeira parte, colocarei segunda parte e colocarei terceira parte. Beleza. A primeira parte é inversamente proporcional ao número 2. Portanto, ó, K sobre o número 2. A segunda parte, ela é inversamente proporcional ao número 3. Portanto, K sobre 3. A última parte é inversamente ao 5. Então, você coloca K sobre o número 5. Ok? Se ele tivesse passado para nós o total, eu somaria as três frações, igualaria com o total. Se ele tivesse passado uma das partes, eu igualaria essa parte com o que ele passou e eu resolveria a questão. Tá joia? Agora, o que acontece? Ele falou isso aqui, ó. Apagarei para nós aqui. A pessoa que recebeu o maior apresentou um valor de 72 a mais que a pessoa que recebeu o menor. E aqui nós temos que iniciar com uma dúvida importante. Qual das três partes que é maior? Obviamente a primeira. A primeira é a maior parte, porque eu estou dividindo por 2. A última é a menor parte, porque eu estou dividindo pelo número 5. Então a maior parte é a primeira, a menor parte é a terceira. Aquele que recebeu mais, recebeu 72.000 de diferença com aquele que recebeu menos. Na realidade, o que o autor acabou de falar foi isso aqui, ó. O que ele acabou de falar foi isso aqui, ó. A diferença, eu vou escrever aqui para você não boiar. A diferença entre maior e menor, a diferença, entre não, né? A diferença entre maior e menor é igual a 72.000. Foi isso que ele falou. Quando ele fala que aquele que recebeu mais pegou 72.000 a mais, é porque a diferença dele para o menorzinho é de 72.000 reais. Veja, o Johnny
tem R$ 1.000 a mais que o Pedro. Então a diferença entre o Johnny e o Pedro, R$ 72 mil. Vamos supor lá, Elon Musk tem 10 bilhões, 10 bilhões a mais que o Johnny. Então a diferença entre o Johnny e o Elon Musk é de 10 bilhões de reais. Quando eu tenho uma quantia a mais, essa é a diferença. E qual é a vantagem de falar diferença? Que tem uma operação para isso. Diferença é menos. Você vai pegar o maior valor, você vai subtrair o menor valor, porque diferença é isso. Diferença é o maior menos o menor. E esse cálculo tem que dar como resposta R$ 72 mil. Você, então, agora irá fazer o seguinte. Quem é o maior valor? K sobre 2. Quem é o menor valor? K quando você divide por 5. Essa diferença é R$ 72 mil. Vamos subtrair essas duas frações. Quando você executa o cálculo, eu vou te contar quanto que dá, tá? Subtraindo essas duas frações, nós temos como resposta 3K sobre o número 10. Eu vou te contar uma regrinha que eu uso bastante, eu acho que você conhece já, mas eu vou te contar ela, e é uma história interessante. Essa regrinha eu criei há mais ou menos uns 10 anos, e de lá pra cá muita gente copiou, muita gente usa, e vários colegas explicam ela hoje em dia nas aulas, e eu tenho muito orgulho disso, evidentemente, né? Que é a regrinha de você somar ou subtrair duas frações quando os denominadores são números primos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, K sobre 2, K sobre 5. Para que eu saiba o denominador, basta que eu multiplique 2 vezes 5, número 10. Para que eu saiba quanto que vai em cima, eu faço cruzado. Quer ver? Ó? 5 cruzado com a letra K fica 5K. 2 cruzado com a letra K fica 2K. E agora eu só subtraio. 5K menos 2K é igual a 3K. Que é isso aqui, na verdade, ó. Só aproveitando. Imagine que eu tenha 5 terços menos 2 sétimos. Qual é a resposta disso rapidamente? Eu pego os dois de baixo, multiplico 3 vezes 7, dá 21. Para saber quanto que eu coloco em cima, eu faço assim cruzado. Ó. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 2, 6. 35 menos o número 6, número 29. E aí eu consigo fazer o cálculo muito rápido. Veja um outro exemplo aqui. 1/2 menos 1/3. Multiplica os dois de baixo. 2 vezes 3 é 6. Para saber em cima agora, 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2 sobra 1/6. Então dá para você fazer isso nesse caso aqui, ó. Porque aí eu multiplico 2 vezes 5, 10, por isso que o 10 está embaixo. 5 vezes a letra K dá 5K. 2 vezes a letra K é 2K. Aí só subtrai, fica 3K. Agora, vamos isolar o valor da letra K. Veja que nós temos assim, ó. 3 vezes o valor da letra K vai ser igual a 720 mil. Porque esse 10 que está dividindo, joga para cá, multiplicando. Continuo para você aqui, ó, bem tranquilo. O valor da letra K vai ser igual a 720 mil dividido, esse 3 multiplicando passa dividindo, por isso que é dividido pelo número 3. Você então terá o resultado, letra K vai ser igual a 240 mil. Quando você pega 720 mil, divide por 3, dá 240 mil. Pronto. Sabendo o valor da letra K, agora nós matamos a questão. Você coloca 240 mil aqui, 240 mil aqui, 240 mil aqui. 240 mil divide por 2, dá 120 mil. 240 divide por 3, dá 80 mil. 240 divide por 5,
Dá 48 mil, se eu não estou enganado. E aí você descobriu que a primeira parte é 120 mil, a segunda parte é 80 mil e a terceira parte ela é igual a 48 mil. Perceba que a questão ela pode ser feita porque o autor falou isso aqui. Ele disse que a diferença entre o maior e o menor é uma diferença de 720 mil, aliás, 72 mil. E aí eu fui capaz de resolver a questão. Ao longo dessa aula, apresentei a você rigorosamente tudo o que você tem que saber sobre a divisão em partes inversamente proporcionais. Para mim, certamente, foi um grande prazer, tá? Eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.